Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, Osodako. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algumas palavras e expressões em japonês que eu achava que eu sabia como utilizá-las, mas no final eu não sabia. Então, gente, apesar do meu pai ser japonês, eu só comecei a realmente estudar o idioma japonês quando eu tava com uns 15 anos de idade. Muitas coisas eu meio que entendia porque eram faladas dentro de casa, mas tipo, coisas mais relacionadas à gramática foi coisa que eu só vi mesmo em sala de aula. E aí, antes de vir pro Japão, eu achava que eu sabia falar assim, né, mais ou menos o japonês, pelo menos pra sobreviver. Só que conforme os dias foram passando, eu percebi que muitas das coisas que eu achava que eu sabia e que eu tinha aprendido em sala de aula, inclusive, na verdade estavam um pouco fora. E hoje eu entendo porque que os meus professores não me explicaram 100% das expressões, mas eu acho que se eles pudessem ter dado um pouquinho mais de contexto nas explicações, teria me ajudado um pouco. E talvez eu não tivesse passado por algumas situações engraçadas. Mas aí a história é sempre bom, mas enfim. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que todo mundo tem que ter em mente quando você vai estudar o idioma japonês, é que apesar da gramática dele ser relativamente simples, né, quando comparado ao português, por exemplo, ele é repleto de nuances em relação ao contexto, significados. Então, às vezes, tem duas palavras que têm o mesmo significado, mas elas são utilizadas em contextos diferentes. E se você usa uma no outro contexto, fica esquisito. E em muitos casos eu percebo que só me foi passado o lado do significado das palavras e esqueceram de me falar do contexto. Aí a gente usa e aí fica esquisito. Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Tem algumas expressõezinhas. A ideia desse vídeo não é ensinar japonês pra vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham alguma ideia, mas se vocês não souberem nada de japonês, eu vou tentar dar uma ideia do que significa cada uma das expressões, mas não é um vídeo pra ensinar japonês pra vocês. É só pra, tipo, tentar ajudar vocês caso vocês tenham que vir pro Japão e vocês se encontrem nessa mesma situação que eu. Então tá, primeira expressão. Por que tá aparecendo esse negócio, esse control aqui? Mano, sai! Então, vamos lá. Primeira expressão que eu gostaria de falar é o genki desu ka? Essa expressão é passada pra gente em sala de aula com o significado de tudo bem com você? E não tá errado, ela tem esse significado. O problema é o contexto em que nós brasileiros falamos tudo bem com você e o contexto que os japoneses falam o genki desu ka, tá? Em português é muito normal a gente chegar e começar uma conversa, qualquer conversa. Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Só que no japonês, você usar o genki desu ka toda hora fica esquisito. Isso porque ele é normalmente utilizado quando faz muito tempo que você não vê uma pessoa. Sei lá, você ficou um ano fora, você tá encontrando a galera de novo. É muito normal chegar e falar genki desu ka? E normalmente ela vem depois de uma expressão chamada o hisashiburi desu, que significa Quanto tempo não nos vemos? é mais ou menos nesse sentido. E se a gente for olhar o significado da palavra genki, meio que dá pra entender o porquê que ela é utilizada dessa forma. Porque o genki, ele vem com o significado de saudável, eu estou bem, estou em forma, estou em boa saúde, eu estou animado, cheio de espírito. E assim, se você encontra a pessoa todo santo dia, você provavelmente vai saber se ela tá doente ou não. Bom, a não ser que, sei lá, né, deu um mal súbito na criatura. Eu espero que isso não aconteça. E aí você vê assim, mas Eric, então, quando eu chego com alguém, eu quero conversar com ela, o que eu devo falar? Eu só vou falar oi? Não tem problema, na verdade. Se você chegar só com um konnichiwa, otsukare-sama desu, não tem problema nenhum. Não se sintam na obrigação de falar alguém que desu ka toda hora. É claro que se você fizer isso, eu acho que os japoneses não vão ficar... Nossa, cara, que burro, mano. Não sabe usar a expressão. Não vai acontecer isso. Mas se a ideia sua é querer falar um japonês mais natural, é interessante você prestar atenção nisso. Aí a segunda expressão que eu gostaria de falar é o sayonara. E eu acho que você sabe o que significa, porque, né, é o tchan na nossa vida. E a gente entende que o sayonara é utilizado quando você tá se despedindo de alguém, né? Puta, sayonara. Só que assim, existe uma diferença entre um tchau e um adeus, correto? É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. O sayonara normal, às vezes, né, não vou dizer que é sempre, é passado pra gente com um significado de tchau. E você tá se despedindo da pessoa. Só que dá uma ideia um pouco errada, porque parece que você tem que falar sayonara toda vez que você tá se despedindo de alguém, mesmo que você vai encontrar essa pessoa no dia seguinte. Só que o sayonara, ele tem um significado, assim, o sayonara, além de indicar essa despedida, também indica que você provavelmente não vai ver mais essa pessoa de novo. Tem essa ideia de separação, é um negócio mais assim,
mais profundo, sabe? Então é esquisito você, tipo, só se despedindo dos seus amigos de sala de aula e falar sayonara. A não ser que, obviamente, você não vá voltar pra essa escola. Mas se você vai voltar no dia seguinte, sayonara não é a expressão mais adequada. Mas e aí, Erika, o que eu tenho que falar quando eu quero me despedir dos meus amiguinhos? Você pode falar matashita, se vocês forem se encontrar no dia seguinte. Mata kondo, se você ainda não sabe quando você vai encontrá-lo, mas você sabe que vai encontrá-los. Ou se você falar, tipo, mata né, tipo, até. Coisas assim. E mesmo quando você vai, tipo, por exemplo, eu vou viajar por algum tempo, ou sei lá, vou me mudar pra outro lugar, vou ficar longe dos meus amigos. Falar o sayonara dá um negócio assim meio tipo, mano, a gente nunca mais vai se ver, cara. E é triste, é triste. Então se você não quiser passar essa ideia triste, você pode só falar, tipo, de alguém que dê, né? Tipo, fique bem. Ou então, mata-o, né? Tipo, a gente ainda vai se encontrar, tá? Sabe? Porque realmente o sayonara tem essa mensagem mais pesada, tá? Então a mensagem final que eu quero falar é que se você quer se despedir de alguém e você sabe que você vai se encontrar logo, não use o sayonara. E aí depois eu quero falar de, na verdade, 3 expressões que são normalmente ensinadas, né, em conjunto, que é o ohayou gozaimasu, o konnichiwa e o konbanwa. Então esses 3 normalmente eles são ensinados como o ohayou gozaimasu é como bom dia, o konnichiwa como boa tarde e o konbanwa como boa noite quando você encontra alguém. E quando você vai dormir é o oi asuminasai, né? E de novo, isso não está completamente errado. Só que você vindo aqui pro Japão, você vai encontrar pessoa falando konnichiwa de noite, você vai encontrar gente falando konnichiwa de tarde, você vai encontrar gente falando ohayou gozaimasu de noite. E é confuso. É confuso, porque a gente tenta pensar como se fosse no português, só que não pode, tá? Tem que pensar como se você estivesse no Japão, tá? Tem que ser como o japonês. O que acontece? O ohayou gozaimasu, ele indica que você, ou a pessoa com quem você está se encontrando, acabou de começar o dia. Então, normalmente, é utilizado tipo cedo, 7, 8 horas da manhã. E dependendo do ambiente, se você chegar falando ohayou gozaimasu, tipo, 10 horas da manhã, pode ser um pouco rude, porque tipo... Vocês estão começando o dia agora, né, seus bandos preguiçosos? Entendeu? Mas, por exemplo, se você trabalha no turno noturno, você começa o seu turno às 6 horas da noite, é completamente normal você chegar e falar ohayou gozaimasu para seus colegas de trabalho, porque tá todo mundo começando o trabalho deles, o dia de trabalho deles, entendeu? Mas mesmo assim eu já fui cumprimentada, na verdade eu não, já tenho amigos que foram cumprimentados às 10 horas da manhã numa loja com ohayou gozaimasu. E aí eu não sei por que eles utilizaram essa expressão, mas existe a possibilidade. Mas se você quer se precaver e não passar vergonha, o konnichiwa às vezes é o mais seguro. E aí a gente chega no konnichiwa, por que usar o konnichiwa é seguro usar konnichiwa de manhã? Não era boa tarde? Não, exatamente. Porque o nichi do konnichiwa significa dia. Então, basicamente, significa que, eu tô aqui no meu dia, tô fazendo as minhas atividades. Então, mesmo que seja 6 horas da noite, se você ainda tá fazendo suas atividades do dia, tudo bem você falar um konnichiwa, entendeu? E é por isso que, por exemplo, no meu grupo de taiko, é muito normal a gente chegar antes do treino, que é tipo 6 horas da noite. Ou 6 horas da noite já fala, né? E a pessoa chegar konnichiwa. E tipo, pra mim já deveria ser um boa noite, mas não, porque a gente ainda tem coisa pra fazer no dia, entendeu? Tanto que em alguns livros eu acho até que eles ensinam konnichiwa como oi apenas, e não como boa tarde. E já o konbanwa, pra ser muito bem sincera, eu quase não uso. Pra mim, Erika, eu não sei se isso é verdade ou não pesquisei. Pra mim, konbanwa passa uma ideia muito formal, tá? Então, sei lá, se eu fosse encontrar um professor de noite, o que eu acho muito difícil isso acontecer, mas se eu fosse encontrar, eu provavelmente diria konbanwa pra ele se eu estivesse encontrando à noite. Mas normalmente eu só falo konnichiwa ou então otsukare-sama desu. Aí você vira pra mim e fala, Erika, que diabos é otsukare-sama desu? Então, é a outra expressão que eu quero falar. Ela é uma expressão com um significado um pouquinho difícil, é um pouco difícil de explicar porque não existe uma tradução direta pro português. Mas basicamente, ela indica que você está reconhecendo o trabalho da pessoa, o trabalho que a pessoa fez até o momento, né? Algo como tipo, bom trabalho, cara. E assim, quando eu estudei na minha aula de japonês, foi me passado que você fala otsukare-sama desu quando, por exemplo, você tá saindo da sala de aula, tá indo embora. Otsukare-sama desu. Por quê? Você está reconhecendo o trabalho que todo mundo teve durante a aula. Mesma coisa quando você tá saindo do seu trabalho, por exemplo. Mas aí eu chego aqui no Japão, encontro uma criatura do taiko no meio da universidade e a pessoa fala Otsukare-sama desu. E eu fiquei, tipo, a gente acabou de se encontrar, por que você tá me falando otsukare-sama desu? Não deveria ser tipo um konnichiwa ou um Yahoo! E aí, né, conversando com as pessoas e vendo, né, o pessoal utilizando essa expressão. Quando a pessoa te encontra
e ela fala um otsukaresama desu, é como se ela estivesse falando bom trabalho, tipo, reconhecendo o trabalho que você teve até você chegar naquele momento. Então, quando eu chego no treino de taiko, também é muito normal a gente se cumprimentar com o otsukaresama desu, porque tipo, Pô, mano, você conseguiu sobreviver um dia pra chegar no treino de taiko, yay! entendeu? É mais ou menos nessa ideia. Mas uma coisa que é muito importante falar é que você não deve falar otsukaresama desu pra uma pessoa superior a você. E quando eu digo superior hierarquicamente, dentro da hierarquia do Japão. Ou seja, tipo, se a pessoa for um senpai ou for realmente, sei lá, seu chefe, por exemplo, ou for um professor. Isso porque, bom, a lógica é mais ou menos assim. Quem tem que reconhecer o trabalho de alguém? O superior tem que reconhecer o seu trabalho, não você o dele, entendeu? Porque ele é superior. É mais ou menos essa ideia. Então, por exemplo, se você tá saindo do seu trabalho e o seu chefe ainda tá lá, você não vai falar otsukaresama desu pra ele, entendeu? Você vai falar o sakinishi shirashimasu, que significa literalmente estou sendo mal educado por estar saindo mais cedo. Agora, se o seu superior chegar e falar otsukaresama desu pra você, aí você só fala arigatou gozaimasu, tipo assim, obrigado por reconhecer meu trabalho. Fica esperto com isso, tá? E falando de hierarquia, a gente vai pra próxima expressão, que é o kudasai. O kudasai, quando eu estudei, das primeiras lições dessa agenda, na verdade é ensinado bem cedo isso pra gente, eu acho, né? É ensinado como, literalmente, por favor. Então, por exemplo, se eu quero pedir pra alguém pra abrir uma garrafa de água pra mim, eu devo dizer kono botoru o akete kudasai. E tem o kudasai no final porque é pra dizer que é por favor. Isso não tá errado, tá, gente? O negócio é que quando você coloca o kudasai dessa forma, ele entra dentro de um dos níveis da formalidade dentro do japonês, que é a forma polida, tá? E essa forma, normalmente é a mais segura pra você falar com as pessoas, porque ou você não vai soar rebuscado demais e nem desleixado demais. Porém, por exemplo, se alguém hierarquicamente acima de você vem pedir algo pra você, essa pessoa não precisa necessariamente utilizar a forma polida. Ela pode usar a forma plena, porque ela pode, ela tá acima de você. É assim que funciona. Isso significa que essa pessoa pode só chegar e falar pra você kono botoru o akete sem o kudasai. E a pessoa vai estar sendo mal educada com você? Não exatamente, tá? É claro que cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Mas somente o fato da pessoa omitir o kudasai não significa que ela tá te mandando fazer algo. Tipo assim, tô querendo te dar uma ordem. Até porque, se fosse uma ordem e ela realmente quisesse transmitir como se fosse uma ordem, ela só ia falar yarinasai, tipo, akenasai. Que já é uma outra construção e eu não vou entrar nesse mérito, tá? Isso não se restringe apenas a superiores falando com inferiores. E eu acho horrível falar dessa forma, mas é como eu consigo expressar pra vocês essa ideia de hierarquia dentro do Japão. Se você tá falando com alguém que é do mesmo nível que você, por exemplo, um colega de sala de aula, um colega de laboratório que está no mesmo ano que você, sei lá, ou então um colega de trabalho que tem o mesmo cargo que você. E claro, vocês são amigos, assim, vocês têm uma relação mais amigável, vocês se consideram colegas, não... Ai, como é que fala? Isso é difícil, porque não é amigo que nem a gente considera um amigo, é uma pessoa que você tem um pouquinho mais de intimidade. Vamos falar assim, como você tem um pouquinho mais de intimidade com a pessoa, você pode usar a forma plena. Então é muito comum pessoas da mesma idade falando sem usar o kudasai. E não significa que elas estão sendo mal educadas umas com as outras. Então assim, não fique logo de cara chateado se alguém chegar falando alguma coisa pra você sem usar o kudasai. Você precisa analisar o contexto, tá bom? E por último, não menos importante, tem as expressões daijoubu desu e o kekou desu, tá? O daijoubu, ele normalmente é ensinado pra gente como tudo bem. E o kekou desu é como, tipo, estou satisfeito, então não precisa. Então, assim, por exemplo, se alguém perguntar, tudo bem fazer isso daqui? E for realmente tudo bem, você pode falar daijoubu desu. A pessoa vai entender que é tudo bem fazer. O problema é quando te perguntam, Você gostaria de mais café? ou então, Você gostaria de uma sacola? responder só daijoubu desu ou só o kekou desu é ambíguo, cara. E dependendo do contexto, pode parecer que você tá falando tudo bem, não precisa, ou tudo bem, por favor. E acredite, o carinha que tá tentando te empurrar o cartão de pontos da loja vai entender como tudo bem, por favor. E aí, Erika, o que eu tenho que responder então? Olha, você pode tentar dominar toda a arte, né, de entender os contextos e entonação e toda do japonês. Pode tentar, mas eu acho muito difícil. Mas se você não quer correr o risco, o mais seguro é você chegar a falar Hai onegai shimasu, se você realmente quiser, sim, por favor. Ou então, Ie irimasen, não, não quero. E eu sei que pode parecer mal educado, mas como você está usando o irimasen, que é a forma polida, você não está sendo mal educado. É importante que você deixe bem claro as suas intenções. E Erika, mas tudo bem eu só falar Hai, sim, ou Ie, não? Não, não é tudo bem. Porque dependendo da forma como a pessoa te pergunta, você falar sim pode significar não, e você falar não pode significar sim. Eu sei, isso é confuso, e se vocês quiserem eu explico mais em outro vídeo, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. O mais seguro é você deixar bem claro Hai onegai shimasu ou Ie irimasen, tá bom? E eu acho que é isso com as expressões de hoje. Minha mensagem final
para vocês é que pra gente falar o japonês, assim como qualquer outro idioma, inclusive o português, você precisa ir muito além do sentido literal das palavras e realmente prestar atenção no contexto. Isso inclui, no japonês principalmente, com quem você está falando e a entonação com que você está falando. Obviamente, os professores de língua japonesa não tem como explicar tudo isso dentro de sala de aula, né? Porque tempo limitado, né? Mas eu acho que pode ser mais bacana se eles pudessem dar uma ideia melhor dos contextos das palavras, porque isso é muito importante dentro do japonês. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, tá? E se vocês não gostarem, também pode deixar um não joinha, porque pelo menos eu sei o que vocês estão pensando. Se vocês quiserem mais vídeos desta forma, falando mais sobre o idioma japonês, escreve nos comentários pra eu saber, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra ver mais vídeos de qualquer coisa, porque esse meu canal não tem um foco, vocês já perceberam isso. Tenham todos uma ótima semana, final de semana, dia, manhã, manhã, tarde ou noite, seja lá o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Bom.